Boa tarde a todos. Agora sim. Grande prazer estar de volta aqui à minha casa, nossa Procuradoria-Geral do município. Nem sempre é fácil sair, e é muito bom voltar. Eu quero parabenizar o Centro de Estudos pela iniciativa de não apenas abrir espaço para discussão prévia, como a posteriori. Na verdade, que meu tema hoje é prévio também, né? Dizer que é um prazer enorme estar partilhando aqui dessa mesa, não é bem uma mesa, mas uma talk show, digamos assim, com a Cris Galvão, minha queridíssima amiga de PP de longa data, Ivanice, com que eu tenho partilhado muitas palestras ultimamente, Ivanice. Também é um grande prazer. E ver tantas caras amigas aí, querido Alexandre, Giovana, enfim. Não vou citar todo mundo, porque é impossível. Grande prazer. O tema que me cabe hoje é a PEC paralela. Vai ser bem mais rápido, já tranquilizo vocês, do que o que eu ministrei aqui a última vez, que foi a PEC 06, que coube hoje a Vanice. A PEC paralela, ela nada mais é do que uma tentativa, nada mais, ela tem vários meandros, mas o aspecto central é uma tentativa de reintroduzir estados e municípios na reforma da Previdência. A Vanice colocou aqui, já é de conhecimento geral, essa reforma que foi a emenda que foi promulgada, a emenda 103, excluiu estados e municípios parcialmente. A Vanice também colocou isso com muita propriedade, porque a gente costuma ler nos jornais que a reforma não atingiu estados, não atingiu municípios, não é bem verdade, muito longe disso. Tivemos aí no aspecto, por exemplo, a questão do controle dos regimes próprios, que vai caber à União, como sempre. Os municípios foram submetidos a isso, normas ordinárias foram levadas ao texto constitucional, houve aí, ao contrário, um caminho oposto, uma constitucionalização de normas que eram federais e de constitucionalidade até discutível naquele momento. Nós temos a questão da acumulação, de fato já nos atinge, e outras tantas. No primeiro momento, a ideia de reintroduzir estados e municípios na reforma, e eu vou me permitir divergir aqui da Vanice, a gente tem essa divergência mesmo, ela não me agrada, que pese o fato de que o mecanismo, a fórmula que a gente vai ver aqui, é interessante, em parte interessante, né? Eu sou um defensor dessa medida, acho que o Constituinte Derivado andou bem ao dividir a competência normativa entre estados, municípios e União. E explico por quê. Hoje se fala muito em repactuação, né, em revisão do Pacto Federativo, né, desconcentração de poder normativo e de poder arrecadatório também. A gente sabe que, hoje em dia, esse poder está muito concentrado na União e se discute muito essa divisão, uma melhor divisão desse poder. Acho que a Previdência é um balão de ensaio perfeito para se iniciar esse processo. E por que eu digo isso? A realidade brasileira é absolutamente diversificada, né? Nós temos estados e municípios, 27 estados, mais de 5 mil municípios, nem todos com regimes próprios, mas, enfim, os paradigmas que determinam a aplicação do regime previdenciário são muito diferentes, se a gente considerar o continente que é o Brasil. Então, as condições geopolíticas, as condições socioeconômicas, a expectativa de vida e, particularmente, a condição atuarial e financeira de cada sistema. Nós temos, não é muito divulgado, mas nós temos regimes de previdência, regimes próprios, que são superavitários. Não são a maioria. São uma minoria, mas nós temos, alguns, se não me engano, Tocantins, esses estados mais novos estão absolutamente equilibrados e alguns até superavitários. Então, e considerando que essa reforma é uma reforma que visa, principalmente, ela toca muito a questão fiscal. Ela não pretende aperfeiçoar o serviço de previdência. E aqui não vai nenhuma crítica. Ela foi concebida assim, confessadamente assim, por razões de caixa. Mas, ela, para fazer isso, ela corta direitos, né, reduz direitos, não tem como fazer isso de outra forma. E não me parece razoável que você prive segurados de regimes de previdência que estão absolutamente saudáveis, equilibrados, alguns até superavitários, né, de direitos, porque outros regimes estão numa situação
de desequilíbrio, né, ou deficitária. Então, o que me parece é que essa divisão da competência normativa no plano previdenciário dos servidores públicos, que é um paradigma absolutamente inovador, de fato, a tradição do nosso direito constitucional é um tratamento, conferir um tratamento uniforme e constitucional, né, todo ele regrado no texto constitucional, para os servidores públicos das 3 esferas de poder. É uma inovação muito grande, mas muito interessante, na minha opinião. Então, embora reconheça, como bem disse a Vanice, ditada por razões, imperativos eleitorais e não imperativos jurídicos. A sensação que eu tenho aqui é que o Constituinte atirou no que viu e acertou no que não viu. Bom, deixa eu passar aqui para os slides. Agora vai começar meu tormento aqui, Vanice. É esse aqui, né? É de baixo, né? Aqui tem que ser um por um. Isso aqui, para vocês terem uma ideia de como era, né? Quer dizer, como é. Como a Vanice bem colocou, nós temos um artigo 40, temos um outro artigo 40 e temos um 40A, que está por vir aí, que é o da PEC paralela. O modelo adotado pela Emenda Constitucional 103 delegou aos Estados e municípios competência normativa para regrar o regime previdenciário dos seus servidores. Então, como é que ele fez isso? O modelo foi esse aqui, ó. Idade mínima tem que ser fixada nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas, no caso do município. O tempo de contribuição e os demais requisitos têm que ser fixados em lei complementar. E há uma ampla liberdade para dispor sobre isso. Para dar um exemplo, não quero criar nenhuma cisânia com as moças, com as mulheres, mas, por exemplo, o município do Rio de Janeiro pode propor, numa emenda à lei orgânica, que mulheres e homens se aposentem com a mesma idade, com regras de transição absolutamente independentes e autônomas em relação àquelas que foram eleitas pelo Constituinte Federal. Então, a liberdade é realmente extraordinária. Algo que precisa ser exercida com muita responsabilidade. A liberdade é ampla, até que isso sobrevenha, nós teríamos aí, como a Vanessa também muito bem colocou, a permanência, a ultratividade das normas constitucionais atuais. Atuais não, pré-emenda 103. Isso aqui é só uma continuação, para vocês terem uma ideia do esquema normativo pós-reforma e pré-PEC paralela. Então, você tem ali idade mínima na lei orgânica, lei complementar para os requisitos básicos de aposentadoria e para a aposentadoria especial também, que, aliás, também é facultativa. A exemplo do abono de permanência, ela é facultativa, quer dizer, as unidades federadas podem ou não instituir a especial. Mas tem que ser um por um? Bom, lei ordinária para regrar um monte de coisa. Criação do regime complementar de previdência, regras de cálculo dos proventos, avaliações periódicas dos aposentados por invalidez, que agora são impositivas. Esse é um aspecto interessante da reforma. Os critérios para concessão de pensão, relevantíssimos. Lei ordinária, municipal ou estadual. Abono permanência, que a Vanessa já colocou. Fixação de alíquotas de contribuição e a criação opcional da alíquota progressiva. Então, esse é o esquema normativo. Em termos de município, nós temos lei orgânica, idade, lei complementar para demais requisitos de aposentadoria e especial. E, no mais, um monte de coisa por lei ordinária. Qual é a fórmula de reinclusão que a PEC paralela propõe? Estou um pouquinho longe aqui. Aqui entrou a lei, né? Tá certo. Aqui é o texto normativo, eu vou sintetizar ele aqui. Ó. Basicamente, a proposta de reinclusão, ela não é automática, ela não impõe automaticamente a adesão, caso aprovada, a adesão dos estados e municípios ao texto federal. Não, absolutamente. Ela faculta essa adesão, só que de uma maneira mais fácil, mais facilitada.
um sistema normativo muito menos rígido. Basta uma lei ordinária. Então, você edita uma lei ordinária, estadual, no caso do Estado, municipal, no caso do município, e você diz assim, aderir. Só que ela cobra um preço por isso. Para você aderir, a adesão tem que ser integral. Não pode haver um retoque, é simplesmente ser regido pelo texto federal. O que pode ser muito conveniente para, talvez, boa parte, talvez a maioria das unidades da federação, mas para outras nem tanto. Vai depender muito aí das condições atuariais, financeiras de cada regime. Mas, se você quer aderir por lei ordinária, a sua opção é simplesmente aderir de forma incondicional. Você vai aderir àquele texto e não pode alterar absolutamente nada. Agora, um aspecto muito curioso aqui, e a crítica que eu faço à PEC paralela, porque achei interessante a ideia de colocar como uma opção. Havia uma discussão no Congresso, no primeiro momento, no sentido de se tornar compulsória. Desde a aplicação da PEC paralela, já haveria automático reingresso dos servidores estaduais e municipais no sistema previdenciário federal. Essa proposta não vingou. Vingou a proposta de reinclusão por faculdade, o que eu achei perfeito. Agora, esse parágrafo segundo aqui que é muito curioso. Vejam só. A adoção integral das regras da União, quando feita pelo Estado, ou seja, por legislação estadual, implicará a adoção integral também em todos os regimes próprios de seus municípios. Ou seja, eu, município, tenho uma liberdade para propor, por lei ordinária, a minha adesão. Mas, se o Estado propõe essa adesão e aprova, toda a base geográfica de municípios que compõe aquele Estado, automaticamente está aderindo também. Algo que me parece, no mínimo, estranho, né? Porque o mais curioso é que, no momento em que a Câmara aprova um processo de descentralização total, né? de divisão total de poderes, e o Senado propõe, evidentemente, que firme na premissa de que, da autodeterminação dos municípios, autonomia municipal, e vem o Senado, então, e faz essa proposta curiosa, para dizer o mínimo, de que uma lei estadual tem eficácia no município, em matéria do seu total interesse local. E, para colocar uma cerejinha no bolo, vem o parágrafo 3º e diz o seguinte, que, porém, os municípios podem, por legislação própria, caso o Estado em que ele está integrado adira à proposta da União, a PEC já aprovada, ele tem um prazo de 360 dias para desaderir. Então, vejam só que ideia maravilhosa que os nossos congressistas conceberam, não é verdade? É uma coisa realmente impressionante. Ou seja... Pois é. É, no mínimo, curioso, né? Aqui eu vou pular esses artigos, porque, basicamente, eles reiteram que a adesão tem que ser integral, para todos os aspectos, abono, não vai ter muita novidade, salvo aqui no artigo 3º, que excepciona a questão da alíquota progressiva. A adoção integral a adesão integral, ela implica na captura definitiva daquela alíquota de 14, eu já não sei mais se é 14, a Vanessa já me deu alguma esperança agora, depois mas na alíquota praticada ali pelo artigo 11 da emenda. Porém, na emenda, a alíquota progressiva já é compulsória para a União, ela será aplicada na União, daí porque aquelas 3 ou 4 ações de constitucionalidade já. Nos municípios, não. O parágrafo único, ele faculta a adoção da alíquota progressiva, de modo que talvez esse seja o único aspecto em que a adesão não é integral. O município pode ainda, o Estado também, não, em que pese ter aderido ao texto federal, ele pode não adotar a emenda à alíquota progressiva regressiva. É isso que eu já comentei. Isso aqui
são as consequências que me pareceram sobrevir de uma eventual aprovação de lei estadual obrigando os municípios a... O município tem 360 dias. Eu fiquei pensando assim, bom, o Estado do Rio de Janeiro, a PEC paralela é aprovada. Dias depois, o Estado do Rio de Janeiro pode estar até com o projeto já encatilhado ali, prontinho, submete, aprova rapidamente, regime de urgência, e o município do Rio de Janeiro pode... Não gostei dessa ideia, eu quero fazer a minha própria reforma. Porque é bom ter em mente isso. Além de desaderir, eu posso, a qualquer momento, fazer a minha reforma, de acordo com a minha conveniência, desde que eu respeite aquelas regras, aquela rigidez maior que está lá no 40-30, 45 terceiro. Né? Ou seja, idade em lei orgânica, lei complementar para requisitos e o resto por lei ordinária. Eu posso fazer isso a qualquer momento. Preciso fazer amanhã, depois, daqui a 10 anos, não tem problema nenhum. Então, sempre fica essa sombra, essa possibilidade pairando ali. Eu imagino o seguinte, bom, o Estado aprova, eu não quero, eu vou precisar de pelo menos um mês para aprovar a minha lei, supondo que eu consiga uma agilidade enorme. E os fatos geradores que ocorreram nesse interregno, como é que ficaria isso? Será que eu posso fazer uma lei retroativa, dizendo, olha, apaga tudo que aconteceu nesse mês aqui, porque eu não quero isso aqui, eu não queria. Me obrigaram a fazer isso aqui. O Estado fez, eu fui surpreendido, não deu tempo de eu fazer antes. Uma alternativa seria retroagir esta lei. A outra, que me parece ser mais razoável, mas requer um planejamento, é o município fazer uma norma prévia, preventiva. Ele legisla antes, fala assim, já que eu corro esse risco aqui de ser atropelado pela lei estadual, já que o governador está decidindo pelo prefeito, a Assembleia Legislativa está decidindo pela Câmara Municipal, eu vou fazer o seguinte, eu vou me antecipar a esse risco e vou fazer a minha própria lei. Olha, não quero, você pode fazer o que você quiser e que eu não vou aderir. Se você fizer, eu estou fora. Isso não está dito no texto, mas me parece ser absolutamente razoável, porque esses 360 dias, evidentemente, que são posteriores à promulgação, à edição da lei estadual, mas parece absolutamente razoável defender a ideia de que os municípios possam se antecipar. Né? Se eles podem fazer depois, por que não podem fazer antes? Então, não vejo nenhum problema com relação a isso. Mas essa questão dos efeitos, dos fatos geradores ocorridos entre a edição da lei estadual e a municipal é algo a se considerar. Repristina? Pois é. Repristina, de certa maneira. Desaderir, repristina. De certa, volta ao 40 todo lá. Quer dizer, além de ultratividade, temos repristinação. Fenômenos que só no cruzamento brasileiro que a gente consegue ver com tanta frequência, né? Muito bom. Aqui, me parece, é uma anotação que eu fiz, há uma clara violação aqui ao princípio da autonomia municipal. Eu entendo esse dispositivo como inconstitucional, porque não consigo conceber que a autonomia dos municípios seja violada de forma tão contundente. Né? Um dispositivo claramente em que a gente tem exatamente isso, o governador decidindo a iniciativa da remessa do projeto em lugar do prefeito. A Assembleia votando esse projeto em lugar da Câmara. Algo, na minha concepção, é inconcebível. Estou caminhando já aqui para o final, que a PEC paralela é mais ou menos simplesinha. Aqui são as opções que me pareceram que restam aos municípios. Né? A primeira delas é muito simples, ela não quer fazer nada. O município não quer, ele quer manter o sistema que ele tem hoje. Ele tem essa prerrogativa. Ele simplesmente não faz a lei ordinária aderindo e não faz a sua própria reforma. E, se o Estado fizer, e aqui compõe aquela base geográfica, ele faz, previamente ou posteriormente, ele faz a desadesão. Então, esse município ficou onde ele estava. Sempre ressalvando que ele, a qualquer momento no futuro, apertou a situação previdenciária atuarial dele, ele pode propor, por um sistema mais rígido, naturalmente, ele pode propor a emenda que ele quiser. A segunda alternativa é simplesmente aderir ao regime da União. Essa é a mais fácil de todas. Ele propõe uma lei ordinária, aprova essa lei ordinária, automaticamente os servidores daquele município estão regidos pelo texto federal. E a última, que me parece a mais interessante,
e mais compatível até com a ideia de centralização, de autodeterminação do município, ele elaborou a sua própria proposta, né, de acordo com as suas conveniências, de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas condições atuariais e financeiras, expectativa de vida, enfim, levando em conta todas aquelas condições daquela localidade. São essas 3 alternativas que se apresentam aí para os municípios. Vamos torcer para que no nosso município essa decisão seja muito bem tomada, porque, no final das contas, é ela que vai determinar o rumo das nossas vidas, né? Boa parte delas. Vejo aqui minha querida Cris Galvão aflita com perspectiva de que... Posso fazer alguma consideração de ordem pessoal? Não. Porque nossa querida Cris Galvão está muito próxima, né, mas já tenho certeza que ela está livre, porque, se não me engano, é fevereiro? Março. Então, não há risco algum mais. Porque em março aprovar a PEC paralela. Fazer a lei, não, essa não. Deve ser que tivesse pior, tá tranquilo. Bom, meus amigos, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Foi muito gostoso voltar à Procuradoria e conversar com vocês todos aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. E até a próxima.